Alô, lotequeiros de plantão! E a loteca concurso 1172 acumulou 14 pontos, ninguém acertou os 14 e apenas 49 acertaram 13 pontos e cada um vai levar R$ 2.644,28. Em seguida, vou colocar para vocês o trecho do vídeo que a Loterias Caixa fez o sorteio da loteca do jogo 4. Muita gente aqui no canal estava me cobrando como era feito esse sorteio, quando um jogo era adiado, como é feito o sorteio. E eu vou colocar um pequeno trecho do vídeo que ocorreu e deu coluna do meio entre Barcelona e Osasuna. Pela La Liga, o jogo que foi adiado, né? E foi para sorteio. Vou mostrar aqui para vocês como foi esse sorteio. Os lugares, enquanto isso, os nossos colegas da Caixa vão carregar o globo número 2 com as bolas da loteca, as bolas 0, 1 e 2. A bola número 1 corresponde ao Barcelona, que é o mandante do jogo. A bola número 0 é coluna do meio. E a bola número 2 representa o Osasuna. Nós vamos sortear apenas uma bola, hein? Expectativa, claro, em todo o Brasil para o sorteio da loteca, porque olha só o prêmio principal. Uau, hein? R$ 599.529,14 é o concurso 1172 da loteca. Vamos fazer o sorteio do jogo número 4. Ai, 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 será que vai dar Barcelona? Será que vai dar o Osasuna? Será que vai dar coluna do meio? Expectativa, hein? Atenção! Boa sorte, Brasil, bolas posicionadas. Valendo! Embaralhando, globo girando. É o sorteio da loteca, jogo número 4, Barcelona e Osasuna. Zingou pra lá, zingou pra cá. Atenção, expectativa. É o jogo número 4 da loteca, ao vivo. Atenção. Agora sim. 0. 0 que representa a coluna do meio. E agora eu pergunto para as nossas auditoras, vocês confirmam que saiu 0 que representa a coluna do meio? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações. Vamos aguardar a validação do sorteio da loteca, jogo número 4, concurso 1172. Ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte, sorteio validar. É isso aí, minha gente, deu coluna do meio. Muito E essa é a programação oficial para a loteca concurso 1173, que vem acumulada inicialmente em R$ 1.500.000. É a estimativa de prêmio para 14 acertos. O jogo 1 será Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca, jogo de ida. O segundo jogo é CRB e Asa, jogo pelo Campeonato Alagoano, é a final, é o jogo de volta. O primeiro jogo foi 2-2, Asa e CRB. Jogo 3, América Mineiro e Atlético Mineiro, jogo da volta da final. O jogo da ida, o Atlético Mineiro venceu por 4-0, praticamente já garantiu o título aqui. Já tem uma vantagem muito larga. O jogo 4 é o jogo da volta entre Santa Cruz de Recife e Sport, pelo Campeonato Pernambucano. Jogo 5 é semifinal aqui do Pernambucano. Jogo 5, Gama do Distrito Federal e Brasiliense, mata-mata do Campeonato Brasiliense. Jogo 6, Fortaleza e Ceará, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, no Castelão. São 2 jogos, ida e volta. Jogaço aqui, hein? Clássico cearense, os dois times da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo 7, Fulham e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Jogo 8, Arsenal e Chelsea, aqui já são jogos pelo domingo. Do jogo 7 ao 14, jogos no domingo. Do jogo 1 também é no domingo, Fla-Flu, né? Do jogo 2 ao 6, no sábado. O jogo 8 é Arsenal e Chelsea, clássico londrino, em Londres, entre essas duas equipes. O Arsenal, que briga ainda pelo título, jogando em casa contra o Chelsea. Jogo 9, Internacional, Porto Alegrense e Grêmio, final do Gauchão, jogo da volta. O jogo da ida, na Arena do Grêmio, o Internacional já venceu por 2-0 e agora joga podendo perder até por um gol de diferença para ser campeão, em casa. Jogo 10, Vila Nova e Goiás, jogo pela semifinal do Campeonato Goiano. O primeiro jogo, o Goiás perdeu em casa para o Vila Nova por 1-0 e agora precisa ganhar fora de casa do Vila Nova se quiser chegar na final.
Jogo 11, Bahia e Vitória, é o Bavi, jogo na Fonte Nova, Campeonato Baiano, primeiro jogo da final entre essas duas equipes. O jogo 12, Fiorentina e Juventus. A Juventus que tomou uma cipuada, viu? Levou de 4-0 em casa da Atalanta e derrubou muita gente aqui na loteca nesse concurso passado. Não é confiável a Juventus, tá jogando um mau futebol terrível. Foi eliminado na Champions League pela equipe do PSV da Holanda. Depois esse PSV passou e perdeu em casa por 7-1 para o Arsenal da Inglaterra. Veja só a disparidade. Jogo 13, Leicester City e Manchester United pelo campeonato inglês. Jogo 13 aqui. O Leicester, penúltimo colocado, quase rebaixado já, desesperado. Fez um jogo duro agora no final de semana contra o Chelsea, perdeu apenas de 1-0, né? Quase dava surpresa. E vai ter que pontuar aqui. É um jogo difícil. O Manchester United também não vem numa boa fase. E o jogo 14, Atlético de Madrid e Barcelona. Campeonato espanhol aqui, jogo também difícil. O Atlético de Madrid em casa, jogaço também aqui. Tudo pode acontecer. Em seguida eu vou vir com meus palpites para esse concurso, minhas primeiras impressões e dar algumas estatísticas e dados para vocês. Lembrando que na quinta ou na sexta-feira eu venho com outro vídeo após essas equipes jogarem no meio de semana. Lembrando que tem Champions League esse meio de semana, Europa League, alguns campeonatos aí, e essas equipes, a maioria, vão jogar no meio de semana. Por isso faço 2 vídeos durante a semana. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1173, que vem acumulado em mais de R$1,5 milhão para 14 acertos. Uma grade mesclada, né, com jogos nacionais e jogos internacionais. O jogo 1 é Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo favoritaço para esse jogo aqui, mas é um clássico, né? Lembrando que nesse primeiro palpite que dou no início da semana, uso 3 duplos, né? Depois vem um diferente, o jogo na quinta ou sexta-feira, já com mais duplos ou até triplos, eu uso diferente porque já venho com mais dados e estatísticas após essas equipes, a maioria jogam no meio de semana, né? O jogo 1 eu vou de Flamengo e empate, vou usar meu primeiro duplo, sei da dificuldade, é clássico e é um jogo difícil. O jogo 2, CRB e Asa. O primeiro jogo foi 2-2, o Asa jogando em casa estava vencendo por 2-0. No final do segundo tempo tomou 2 gols e foi o jogo empatado. Jogo dificílimo aqui, para mim o CRB é favorito. Será um grande jogo, mas eu vou de CRB, coluna 1, para mim o CRB leva mais uma vez. É a 4ª final seguida entre essas equipes e o CRB levou a melhor nas últimas 3 e pode ser tetracampeão aqui seguido e o Asa ser 4 vezes vice aqui seguido, né? Tetra vice no caso. Jogo 2 eu vou de coluna 1 no CRB, né? Se ele foi buscar um empate lá, tudo indica que vencerá em casa e será campeão, né? É a lógica do futebol, mas a gente sabe que nem sempre a lógica é o que dá, né? Quem puder usar mais duplos aí, tentar buscar um empate aqui ou até o Asa, eu vou de coluna 1 no jogo 2. Lembrando, pessoal, que aqui eu dou os palpites baseado em dados, estatísticas e dos jogos que eu acompanho, mas a gente sabe muito bem que no futebol existem zebras, várias vezes das zebras, surpresas. Por isso a dificuldade de acertar os 14 jogos, não é fácil. Nessa última loteca acumulou, ninguém acertou os 14 jogos, porque é difícil. E aconteceu esse problema do jogo 4 entre Barcelona e Osasuna, o médico morreu, faleceu, teve um mal súbito antes de começar o jogo. E o que aconteceu? Jogo adiado, vai para sorteio, deu coluna do meio. Quer dizer, tirou todo mundo aí que tinha chance de acertar os 14, que teria muitos ganhadores. E no caso não teve, acumulou, né? E o jogo 3, América Mineiro e Atlético Mineiro. Segundo jogo do Campeonato Mineiro. O primeiro o Galo venceu por 4-0, com um jogador a mais praticamente o jogo todo. Aqui eu vou de empate seco. É mais do que o suficiente para o Galo ser campeão. Pode perder até por 3 gols de diferença. Empate, coluna do meio no jogo 3. Jogo 4, Santa Cruz de Recife Sport. É o segundo jogo da semifinal. O primeiro jogo o Sport venceu por 2-0 na Ilha do Retiro. E agora é jogo duro, né? Muito difícil. Agora o Santa Cruz joga em casa, no Arruda. Lotado, torcida única, né? Após aquelas confusões, brigas que tiveram aí, tragédias.
morreu praticamente morreu pessoas, né? Se não morreu, passou perto, ficaram gravemente feridos após a briga entre torcidas organizadas, agora é torcida única. Jogo difícil aqui, eu vou usar um duplo e vou de Santa Cruz e empate. O empate é mais do que o suficiente para o Sport, pode perder até por um gol de diferença. Então, a tendência é que o Sport se feche aqui, busque um empate e pode até perder por um gol de diferença. Eu vou de Santa Cruz e empate nesse jogo 4. Jogo 5, Gama e Brasiliense. Aqui é um jogo parelho, as equipes no Campeonato Brasiliense. É um clássico, eu vou de empate seco nesse jogo. É um jogo difícil, quem puder usar um triplo aqui use, mas como eu só vou usar apenas 3 duplos, eu vou de empate seco nesse jogo. Jogo 6, Fortaleza e Ceará. Outro jogo dificílimo, tudo pode acontecer. Na primeira fase o Ceará surpreendeu o Fortaleza, né? Na fase antes do mata-mata, jogo na primeira fase, e venceu o Fortaleza. Agora é jogo difícil, é o primeiro jogo da final, eu vou também de empate seco nesse jogo. Quem quiser abrir um duplo aqui também, ou usar um triplo, esse jogo tudo pode acontecer. Como é o primeiro jogo da final, eu vou de empate seco aqui no jogo 6. Jogo 7, Fulham e Tottenham. Pelo campeonato inglês, o Tottenham não vem fazendo uma boa campanha, mas precisa dar resposta aqui. E eu vou na coluna 2 nesse jogo 7, acreditando que o Tottenham vai reagir e vencer, né? Pelo momento, o Tottenham não vem bem, mas acredito que tem que reagir. Não tem outra saída se quiser conseguir vaga, pelo menos na Europa League. Jogo 8, clássico de Londres aqui, clássico inglês, as duas equipes de Londres, gigantes, Arsenal e Chelsea. O Arsenal vivendo o melhor momento, vem bem melhor na Champions League, meteu 7-1 fora de casa no PSV. Para mim, o Arsenal favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 8. Eu acredito na vitória do Arsenal, que é vice-líder do campeonato inglês e ainda sonha com o título inglês, né? Esse ano. Arsenal, coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Inter, Porto Alegrense e Grêmio. É o Grenal. O primeiro jogo foi na Arena do Grêmio. O Grêmio perdeu em casa por 2-0 para o Inter. Vem de 3 derrotas seguidas, se não me engano é 4. O Grêmio vem perdendo. O ano passado perdeu as 3 partidas para o Inter, os jogos que se enfrentaram. E vem mal aí, eu acredito de novo numa vitória do Inter, viu? Vou de coluna 1 no jogo 9. O Inter vem melhor, já venceu na Arena do Grêmio. Aqui também eu não descarto o empate, né? O Inter vai jogar em cima da vantagem. Mas eu vou deixar meu duplo para outro jogo. Jogo 10, Vila Nova de Goiás e Goiás. Semifinal do Campeonato Goiano. O primeiro jogo, Goiás perdeu em casa por 1-0. Vila Nova também joga com vantagem de empate aqui. E é nele que eu vou, na coluna do meio, no jogo 10. Jogo 11, Bahia e Vitória, é o Bavi, jogo dificílimo. O Bahia precisa fazer resultado nesse primeiro jogo. Joga em casa, na Arena Fonte Nova. Eu vou usar meu duplo aqui e vou de Bahia e empate. Sei da dificuldade deste jogo, esse clássico é muito pesado. E vou usar meu último duplo aqui nesse jogo. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 11. No jogo 12, Fiorentina e Juventus. A Juventus que decepcionou e levou um 4-0 em casa ontem à noite. Surpreendeu todos, né? É claro que a gente imaginava que a Juventus poderia perder para a Atalanta. Não era impossível, né? Mas perder de 4-0 da forma que foi. Não foi nenhum jogador expulso da Juventus. Foi 11 contra 11 e levou de 4-0. Realmente a Juventus não é mais aquela Juventus que a gente conhecia, né? O maior campeão italiano, né? Nacional lá da Itália. Mas não vem numa fase boa, viu? Aqui é um jogo dificílimo. Eu vou de Fiorentina, vou na surpresa aqui. Muitos vão de Juventus, mas com a fase da Juventus não é boa. Claro que precisa dar a resposta, mas eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13. Mas assim, pessoal, quem tiver mais duplos, triplos, aqui também é um jogo que pode tudo acontecer nesse jogo 12. Jogo 13, Leicester City e Manchester United. O Leicester vem de várias derrotas consecutivas no campeonato inglês. O Manchester United precisa pontuar para se distanciar de vez aí, tentar uma vaga na Europa League. Eu vou acreditar aqui na força da camisa do Manchester United e vou de coluna 2 no jogo 13. Eu sei que não vem numa boa fase, mas o Leicester City muito pior. Já está praticamente aí, virtualmente rebaixado. Jogo 14, Atlético de Madrid e Barcelona. Jogo dificílimo, o Atlético de Madrid joga em casa. O último jogo entre essas equipes foi um 4-4, né? O Barcelona jogou em casa 4-4. E agora será outro grande jogo, viu?
Eu vou também aqui, pessoal, de empate seco nesse jogo. Quem puder usar um triplo, como eu só vou usar aqui 3 duplos nesse jogo, no jogo da quinta-feira e na sexta que eu vier com mais estatísticas e dados após a rodada do meio de semana, aí eu vou vir com um jogo ou de 5 duplos ou 3 triplos. Eu ainda vou ver qual é a melhor forma para esse concurso. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14 pontos, jamais desistiremos.